10 Super Sentais mais marcantes e um pouco da experiência pessoal desse carinha daqui que acompanha semanalmente essa franquia há 20 anos e que já viu todas as séries. Número 10. Em 2005, após algumas novas experiências com a franquia Super Sentai, eu fiquei interessado em ver mais séries. Mas eu não queria apenas ver as séries que todo mundo recomendava. Eu queria ver todas elas. E queria principalmente ter a experiência de acompanhar uma série semanalmente, com todas as surpresas, assim como é uma experiência de uma criança japonesa. Na época, a série que estava passando era Mahou Sentai Majirenja. Só que os episódios eram muito grandes para eu baixar na minha internet de escada e a série já estava indo ali para sua reta final. Então eu deixei a série terminar. Então em 2006, que eu inclusive já estava livre do ensino médio, eu resolvi acompanhar a série que ia ser transmitida e que inclusive ia ser uma homenagem aos 30 anos da franquia, que era Gogou Sentai Boukenja, da qual eu assistiria toda semana e iria comentar lá no fórum Toku Brasil. A série está aqui apenas porque foi a primeira que eu fiz isso 20 anos atrás e é uma experiência que eu fiquei repetindo quase todo ano desde então. Mas não é uma série que eu exatamente amo. Na verdade, eu acho ela bem fraquinha. Digamos que eu odiava o Bulkhead, porque ele era tratado como um fodão que conseguia se virar sozinho e os outros Rangers apenas pareciam um bando de pateta que atrapalhariam ele e que ele se viraria muito melhor sem ele seria um herói solo muito melhor, só que ele tem que cuidar de 4 crianças imprestáveis. Eu nunca gostei daquela narrativa do Maskman, do qual o vermelho tem todo o destaque, que ele é fodão, e que os outros estão lá mais para segurar a bazuca e formar o robô, porque a narrativa tá toda focada no vermelho. Eu nunca gostei disso. E ver isso numa série que eu estava acompanhando semanalmente, que eu não tinha escolha, me fazia sofrer, entre aspas. Eu acabava descontando todo o meu ódio no personagem Bulkhead, e toda semana que saía um episódio, tipo do Azul, e ele no final se intrometia e resolvia mais ou menos a questão do episódio, me fazia entrar lá no Fórum Toku Brasil e escrever um textão xingando o Bulkhead. E o fato dele ser um gostosão, Shed, de sorriso perfeito, e eu, um feio, pega ninguém dentuço, me fazia ter ainda mais raiva do cara, já que ele era o meu completo oposto. Inveja pura. As atuações também eram bem sofríveis. O Bulken Black e a Bulken Yellow eram horríveis. O Bulken Black, ele era tipo o senhor texto decoradinho, tipo eu no começo do canal, sabe? Curiosamente, anos mais tarde, eu baixei aqueles vídeos de ensaio fotográfico da Chizi Nakamura, que fazia Bulken Yellow, e eu vi que, na verdade, ela era totalmente diferente da personagem. A atriz, na verdade, era bem escrotinha, sabe? E ela conseguia entregar um personagem com um tom bastante moe e carismático. Então, na verdade, ela estava atuando, sim, muito bem. Ela estava fazendo um personagem que era o oposto dela, e a minha percepção estava completamente errada. Mas a série, no geral, ali, só quem eu acho dos 6 que entregam uma boa atuação é justamente o Vermelho e o Silver. E hoje eu não sou um hater do Bulkhead. Eu entendo a proposta do personagem. Tanto que eu fui atrás aqui de um bonequinho dele, nem que seja da versão americana,
E eu confesso que eu fiquei bem feliz que ele vai aparecer no filme do Gozilger. Curiosamente, quem cedia os episódios num tamanho razoável para eu baixar numa internet de escada e legendava os episódios eram o Zect e o Gustavão. Pessoas essas que continuam legendando Tokusatsu até hoje. Continuam trabalhando com isso. Então, se eu tô aqui até hoje vendo semanalmente essas séries, é principalmente a esses dois caras que estão há décadas fazendo esse serviço. Então eu já deixo aqui no começo desse vídeo o meu eterno agradecimento a vocês. Número 9. Não sei exatamente qual ano foi. Provavelmente 2007. Eu, que na época usava o nick de Nara Naruto Lee no fórum Toku Brasil, me juntei a um outro membro que eu conversava bastante por MSN, que era o Lord Shake. A gente teve a ideia de comprar algumas séries num site bem obscuro, receber essas séries e upar na internet para que todo mundo tivesse todas as séries Super Sentai para baixar. Na época não era fácil de encontrar elas, tá? Várias não tinha disponíveis e era praticamente impossível uma série legendada em português. A maioria das séries a gente tinha que ver em RAW ou legendada em inglês. Isso era comum até mesmo para os animes, tá? E não pense hoje, você que assiste tudo legendado em português, que isso era um grande empecilho, tá? As séries da Toei, no geral, são roteirizadas pensando justamente que as crianças não estão prestando tanta atenção assim na série. Elas são feitas para você entender apenas vendo o contexto dela e não necessariamente entendendo todos os diálogos que estão sendo ditos. Tirando os Kamen Rider Heisei e Reiwa, né? Porque é entendido que as crianças vão estar brincando ali enquanto estão assistindo a série. Eu, por exemplo, quando era criança e passava He-Man, Thundercats ou Jiraiya, eu não ficava parado. Eu ficava brincando enquanto que a série passava, ficava imitando os golpes, ficava imitando as falas. Então, sim, as séries são pensadas para que você consiga entender apenas vendo contexto. Então, um adulto vendo o contexto, mesmo de uma série que não estava legendada, dava para entender todo o episódio perfeitamente. Com essa experiência de comprar e dividir as séries com o público brasileiro, eu tive 3 experiências completamente memoráveis e que estão nessa lista. E a de número 9 é Kagaku Sentai Dynaman, série da qual tinha a Sayoko Hajiwara, que fazia Nefer em Flashman, e o Junichi Haruta, que fazia o Mech Garen Jaspion, e que teve 1 milhão de participações especiais em várias séries, e sempre que faziam uma aparição, entregavam um dos melhores episódios daquele seriado. Eu fiquei curioso com a série que tinha 30 explosões na abertura, tinha atores que eu já conhecia e eu já gostava bastante da trilha sonora. Então eu resolvi comprar ela. Só que a gente não disponibilizou as séries a primeiro momento. Eu segurei ela durante uns 2, 3 meses para que eu pudesse fazer trocas de DVD. Mesmo que na época já tinha internet banda larga aqui em casa, não era uma internet banda larga tão rápida assim. Era no máximo 4 vezes mais rápido que uma internet de escada. Levava, sei lá, 40 minutos para baixar 50 megas. Então era vantajoso você ainda fazer trocas de DVD por correio. Até porque algumas pessoas tinham séries que ainda não estavam na internet para você baixar, e eu acabava sendo uma delas, pelo menos temporariamente.
Então eu pegava esses DVDs, trocava com essas pessoas, pegava essas séries que ninguém tinha, e em 2, 3 meses eu já compartilhava na internet junto com o Lord Shake. A gente inventou o comunismo do Tokusatsu. A série realmente me pegou. Ela era super leve, divertida, empolgante, dava pra ver um episódio atrás do outro, e os dois atores que eu conhecia estavam realmente brilhando no seriado. Só que o que realmente me fisgou, ganhou meu coração, e é o motivo dessa série estar aqui, é um dos vilões, que é o Príncipe Megido. Um vilão bucha de canhão, burro, que sempre apanhava e que logo no primeiro episódio ele perde uma de suas caudas pro Dynahead, sendo que o número de caudas é extremamente importante na hierarquia daquele império inimigo. O Príncipe Megido tinha tudo para ser só mais um vilão genérico da Era Showa, mas chega num episódio que ele é expulso do império pelo próprio pai e ele jura vingança contra os vilões. Então ele se isola numa caverna e passa por um treinamento, igual naqueles filmes de samurai, e sai de lá com uma nova identidade, o Black Knight, que funciona mais ou menos como um primeiro Ranger maligno. Ele funciona mais ou menos como um anti-herói e ele espanca tanto os heróis quanto os vilões. A história começa a ter várias reviravoltas, começa a ser bem mais imprevisível e a história começa a empolgar muito mais. Tanto que um dia que eu tinha compromisso, eu acordei às 7 da manhã e maratonei os 13 episódios que faltavam da série, porque eu queria saber o que acontecia naquele dia mesmo. Apenas Dynaman e Croy Freeman me fizeram fazer uma maratona desse tipo. Eu assisti 6 horas de conteúdo seguido por conta desse Black Knight. Por conta disso, eu fui atrás de um bonequinho do Black Knight, porque ele foi um personagem que me marcou demais. Talvez ele seja até o vilão de Super Sentai que mais me marcou. E na época, como não tinha tanta informação difundida sobre a série, ninguém sabia dele. A maioria falava que o primeiro Ranger maligno, ou quase isso, tinha sido o Biohunter Silva lá de Bioman. Só que o Black Knight apareceu primeiro. E acaba que eu também tenho uma bonequinha da Princesa Quimera, que é prima do Príncipe Megido, e que ele queria dar uns pegas nela. Eu tive que ir atrás disso aqui, porque esses vilões me marcaram muito mesmo. Número 8. Kitsou Sentai Karencha! A primeira série que eu e o Lord Shake realmente compramos e dividimos com a galera. Essa daí a gente já dividiu logo de cara. A gente escolheu ela porque K-Ranger tinha 5 episódios disponíveis na época pra gente baixar. E a maioria das pessoas odiava a série, falava que era muito infantil, pior série Super Sentai já feita, tipo como fazem com Ninja hoje. Só que eu e ele entendemos que a série era tipo uma paródia, era pra ser realmente engraçado. Tanto que nesses 5 primeiros episódios tem uma cena que eles vão fazer o Gatai do robô, só que eles não sabem como é que faz. Eles têm que pegar o manual, que é enorme, fica lendo como é que faz, montam errado e em uma cena usam a cabeça do robô para dar um susto no monstro. A gente achou isso genial. A série era realmente muito divertida, muito bem humorada, e depois que a gente disponibilizou e a galera foi assistindo, afinal não tinha assim tanta série nova disponível, a grande maioria foi mudando de ideia, foi vendo que a proposta realmente era outra, e a maioria foi curtindo de verdade a série. Então eu fico muito feliz mesmo de ter mudado um pouco a cabeça do fandom sobre uma série
mesmo que isso tenha acontecido há cerca de 20 anos atrás e que hoje em dia quase ninguém se lembra. Talvez eu tenha que fazer isso um dia com o Ninja, porque acho que a série foi muito prejudicada por conta de um podcast aí. A série, apesar de boba, tem uma reta final muito boa que começa no especial de Natal, que é pra lá de trágico, tá? Já inovando isso muito antes de Kamen Rider Ex-Aid, por exemplo. Só que sem perder o humor, já que os vilões usam robôs super poderosos retirados de uma revista Teribicum gigante e todo montado de papel. K-Ranger também é o Super Sentai que mais tem música e pouca gente comenta como ela salvou o Super Sentai. Na época, a Toei já estava querendo fechar as cortinas do Super Sentai e liberou que os roteiristas fizessem mesmo uma paródia, deu uma maior liberdade para eles. O que eles não esperavam é que não iam ser os brinquedos que iam vender como esperado, e sim a trilha sonora. Geralmente, os Super Sentais tinham em suas trilhas sonoras músicas cantadas, cerca de 10 a 11 faixas. K-Ranger tem 40! Começou, é claro, com aquelas 10 músicas básicas que toda série tinha. Só que o CD foi vendendo tanto, e tanto, e tanto, que eles foram lançando mais e mais e mais, até que a série alcançou o número de 40 músicas. Mais do que qualquer outra série Super Sentai já teve. Por conta desse sucesso da trilha sonora, a Toei teve uma preocupação maior com a trilha sonora cantada com as séries nos anos seguintes. Assim, e por saber como a série era importante para mim, a minha noiva fez essa luminária exclusiva, que só eu tenho, claro, né? Com as constelações de carros que tem K-Ranger, que é uma ideia totalmente idiota, roubada lá de K-Ranger, que eu adoro. Número 7. Tenji Sentai Mega Ranger. Mesmo esquema de comprar as séries no site obscuro e depois de alguns meses disponibilizar para a galera. Como Power Ranger no espaço era a minha série Power Ranger preferida, eu obviamente fiquei curioso em saber como era a série japonesa. Só que eu não coloquei tanta fé assim, sabe? Estudante do ensino médio, videogame, não tinha como ser melhor do que aquele Power Ranger. E, meus amigos, como eu quebrei a cara. Mega Ranger era muito melhor do que a versão americana. Como eu tinha saído há pouco tempo do ensino médio e os personagens da série, eles performam um pouco personagens de anime, eu me identificava demais com aqueles episódios e com aqueles personagens, porque eu tinha acabado de sair daquilo, eu estava muito viciado em anime, então era um match perfeito. E a série que eu posso dizer que eu gosto de todos os episódios e já revi eles várias e várias vezes, é uma série que eu já vi muito mais de uma vez nesses 20 anos, e ela continua sendo excelente para mim, ela não decaiu em momento nenhum, mesmo depois de ver todas as séries Super Sentai. Na época também, o que eu mais queria ver eram os episódios que aparecem os Nejirangers, que são os Rangers malignos, que os episódios lá dos Psycho Rangers em Power Rangers no espaço era bom demais, e em Mega Ranger ainda melhor, porque eles são menos preparados e menos heróicos do que aquele pessoal que já tinha sido Power Ranger há alguns anos. Me entregou uma experiência maravilhosa. Na época, eu me surpreendi bastante com o fato que o preto é o líder da equipe, e não o vermelho. Tudo bem que a maioria acha que porque ele entra na frente, grita e puxa o pessoal,
ele é o líder da equipe. Mas não, ele é só o líder emocional. Quem realmente treina a equipe, organiza e cria estratégia era o Mega Black. Então, ele é o líder. E não era exatamente uma novidade. Eu já tinha visto na época o Magi Ranger, que quem fazia isso era o verde, e mesmo assim o vermelho tinha esse papel mais emocional. E o próprio Power Ranger no espaço, quem é o líder de verdade, é o azul, que lidera a antiga equipe dos Power Rangers Turbo, e o vermelho atuava mais ali como um Ranger independente ou uma espécie de sexto Ranger. Durante muitos anos, o Mega Black foi um dos meus personagens preferidos da franquia, porque ele era um reflexo ideal de tudo aquilo que eu queria ser. Um cara inteligente, disciplinado, estrategista, um líder de respeito que tinha chance de pegar a Mega Yellow. Ele era basicamente o nerd exemplar. Mas depois de alguns anos eu peguei a série para rever e não teve jeito. A Mega Pink engoliu o Mega Black e ele passou apenas a ser um bom personagem. A Mega Pink se tornou uma das minhas personagens favoritas de toda a franquia, se bobear a minha preferida, porque ela é tipo uma Serena, só que do Super Sentai. Ela é chorona, incompetente, comilona, burrinha. Ela não tem a menor aptidão para ser uma super-heroína. Ela só não é mais incompetente do que o Mega Red. Mas, meus amigos, que personagem com coração. Talvez ela seja a única personagem de toda a franquia que eu dou 10 para todos os episódios que ela protagonizou. Eu já chorei, já dei risada, já me emocionei, já me empolguei. Todos os episódios com ela têm muito carinho e são muito bem escritos. Para mim, ela é muito melhor do que a Serena e não é um arquétipo novo. É um arquétipo que até o Super Sentai já repetiu. Tipo, a Deca Pink tem o mesmo arquétipo, é até melhor bem escrito, mas os episódios da Mega Pink são os melhores. Um dia eu ainda vou fazer um cosplay dela. No momento eu só tenho essa blusa aqui, que a minha noiva também fez, naquele mesmo esquema lá da luminária do Carranger. E eu também fiz questão de ir atrás de uma bonequinha dela, pena que veio sem o capacete. E a trilha sonora de Mega Ranger, como veio depois do sucesso da trilha sonora de Carranger, ela teve um investimento muito pesado. Praticamente todas as músicas são cantadas pelo Naoto Fuga, que anos mais tarde daria voz ao Kaito de Vocaloid, que aí sim elevou ele a um astro da música, mas ele já entrega músicas excelentes aqui. Tanto que essa é a minha trilha sonora favorita dos Tokusatsus. Só tem música pica, só tem pedrada. Número 6. Assim que comecei a mexer mais na internet e ganhei um computador para mexer em casa, eu fui atrás de uma série Super Sentai mais recente para assistir, e a que estava mais fácil de baixar os episódios era a série do ano anterior, que tinha sido anunciado uma adaptação Power Ranger com o ator do Tommy do primeiro Power Ranger, Bakuryu Sentai Abarenja. Como isso aconteceu na segunda metade de 2004, eu só encontrei a série legendada em inglês, só que não era uma série legendada em inglês por estadunidenses. Era uma série legendada com um tradutor automático que vinha em um DVD chinês. Então era uma legenda lotada de erros, até o nome dos personagens estava errado. Então eu tinha que contar com o meu conhecimento quase nulo de japonês para entender o nome dos personagens e alguns diálogos.
e tentar traduzir mentalmente aquela legenda toda errada com o verbo to be que eu aprendi na escola. E não era incomum isso não, tá? Muita gente comprava esses DVDs da China, extraía eles, pegava essa legenda automática e botava na internet. Além de Abba Ranger, eu também vi Gal Ranger e Ultraman Cosmos assim. Como na época eu ainda era mais pobre do que hoje, eu só tinha acesso à internet de escada como a grande maioria dos brasileiros. E o único acesso que a gente tinha à internet era depois da meia-noite, todos os dias, sábado após as 14 horas e domingo o dia inteiro, porque você gastava apenas um pulso para mexer na internet ilimitadamente. E como eu ainda estava no ensino médio, não dava para ficar acordado todo dia, eu ficava acordado sexta-feira de meia-noite até as 3 da manhã, porque era o tempo que dava para eu ficar acordado e conseguir baixar um episódio de Abba Ranger em RMVB que tinha apenas 50 megas. Hoje em dia tu baixa isso em menos de 1 minuto. E aí eu acordava sábado já quase meio-dia e assistia aquele episódio que eu tinha lutado toda madrugada para baixar, se a internet não tivesse caído, e era uma experiência realmente mágica e recompensadora. A série era realmente muito divertida, muito diferente de tudo que eu tinha visto, e as reviravoltas que aconteceram depois de aparecer o Abare Killer realmente deram um gás ali tremendo à série. Só que eu fui fisgado logo no primeiro episódio mesmo. Por algum motivo e por conta de total falta de informação, eu fui enganado e achei que aquela nerdzinha e o velhinho iriam se tornar Rangers, que ela iria se tornar amarela e ele o azul. Isso me pegou muito de surpresa. Só que eu fui enganado, né? Eles não viraram os Rangers, mas de fato eles ganharam os poderes, que eram os Dino Guts. Só que eles não eram compatíveis com os morfadores disponíveis. Por isso que eles não se transformaram no primeiro episódio. E por algum motivo, por alguma falta de atenção, ou então por conta da legenda bizarra, eu entendi que o personagem que se tornou o Abare Blue se tratava de um gigolô bem-sucedido e que ganhava dinheiro pegando as mulheres. E aquilo me chocou bastante, sabe? Caraca! Super Sentai é realmente bem mais adulto, hein? Aí, no segundo episódio, eu entendi que, na verdade, ele era um quiroprático de sucesso e eu achei isso um plot twist hilário, inteligente pra caramba, mas não, foi só lerdeza minha, falta de atenção, mas que se tornou um plot twist muito bom e que eu ainda quero usar um dia numa história que eu for escrever. Como esses episódios demoravam muito pra baixar, eu tive praticamente uma experiência semanal com a Abba Ranger, porque eu tinha que contar muito e não precisar sair, da internet não cair, levava sempre 3 horas, e então praticamente foi isso, só que às vezes, quando dava, eu conseguia assistir 2 episódios. Eu também tentava fazer aquilo render, sabe? Eu não queria que aquela experiência mágica acabasse. Como na época a gente não tinha um monte de rede social e não tinha um grande acesso à internet, todo mundo, eu vi a série basicamente toda livre de spoiler e isso me trouxe algumas surpresas, como por exemplo o episódio da Abare Pink. A nerdzinha fofa era a minha personagem favorita junto com a Abare Blue e eu queria ver um episódio que ela se transformasse em Ranger, porque, poxa, ela tinha o poder, ela só não tinha um morfador. E, de fato, fazerem um episódio hilário sobre isso, parecia que foi um fanservice escrito por mim, e esse é um dos episódios meus favoritos de toda a franquia. Por favor, não pule esse vídeo. Eu tenho um filho com necessidades especiais e preciso da sua ajuda para criá-lo. Você nos ajudará comprando qualquer coisa no nosso link da Amazon, seja um gibizinho, um Funko Pop
ou até mesmo uma geladeira? Também cogite ser um membro aqui do canal. Você terá um vídeo exclusivo todo mês, inclusive todos os do ano passado. Então, por favor, nos ajude. Número 5. Eu já contei essa história aqui, mas quando estreou o filme de Cavaleiros do Zodíaco nos cinemas brasileiros, eu não consegui ir no dia da estreia. Então, para compensar, a minha mãe ou meu irmão me trouxeram essa revista Herói aqui para compensar o fato que eu ia num outro dia. E essa revista Herói me marcou demais por conta de algumas matérias, e uma delas foi a do Sentai de número 5, Choujin Sentai Gentleman. Muito, muito, muito de longe mesmo a série que mais me trazia curiosidade de assistir, ainda mais numa época que estava passando Power Ranger na TV, que era tipo um sitcom. Eu sabia que Jetman rolava morte, gente fumando, gente bebendo, triângulo amoroso, era uma parada muito mais adulta. Eu nem sabia o que era Toshinoi, mas já considerava pra caramba. E quando assisti a série, ela realmente atendeu todas as expectativas que eu nutri desde criança. Ela realmente tinha ótimos personagens, ótimo drama, uma trilha sonora empolgante, episódios que davam verdadeiros nó na garganta e realmente um Super Sentai diferenciado até hoje. Eu gosto tanto da série que, em homenagem a ela, eu fiz um cosplay do Black Condor. Talvez eu tenha sido o único brasileiro a fazer o cosplay do personagem, pelo menos em forma Ranger, e eu pretendo voltar com ele, só que atualmente o capacete não entra nessa minha cabeçona. Eu também conhecia sobre o jogo de Nintendinho da série, e foi um dos primeiros jogos que eu emulei na vida. Eu joguei esse jogo centenas e centenas de horas. Tinha uma época da minha vida que eu jogava ele quase todos os dias, e tinha até uma daquelas fitinhas amarelas de Nintendinho que eu nunca pude usar, já que eu nunca tive um Nintendinho, e o Dynavision que eu tinha, eu acabei vendendo por uma merreca. E também, antes de se tornar amplamente conhecido na internet, eu já havia percebido as referências à série dentro de The King of Fight, mas não apenas o Cross Changer do Ralph e do Clark, mas também o uniforme que a Leona usa em uma de suas apresentações. A única reclamação que eu realmente tenho de Jetman é que as lutas são meio curtinhas, são meio rápidas. Uma coisa que já vinha do tempo reduzido, que vinha lá desde Maskman. Número 4. Eu nasci em 1988. E pode parecer zoeira para vocês, pode parecer uma grande mentira, mas eu lembro de muita coisa de quando eu era pequeno. Eu lembro da minha madrinha me dando o banho quando eu era um bebê de colo. Eu lembro da primeira vez que eu falei. Eu lembro de quando eu ainda engatinhava, eu gostava de meter dedo na tomada porque dava pequenos choquezinhos. E eu tenho algumas lembranças do meu aniversário de 2 anos. Eu sei que isso pode parecer um caô danado, mas eu tenho suspeitas de superdotação. Eu até fui convidado uma vez para fazer um teste, só que eu não lembro exatamente porque eu não fui. Mas se de fato eu tiver, eu joguei todas as minhas oportunidades fora para focar tudo em desenho japonês e em série de boneco emborrachado. Na época, Tengen Sentai Changeman fazia muito sucesso no Brasil ao lado de Jaspion, e eu não lembro exatamente se foi o meu pai ou minha mãe decidiram que o meu aniversário seria sobre a série, mas foi-me dito que eu exigi que tivesse o robô na mesa. Então eles conversaram e decidiram que no bolo teriam o Change Robô. Eu não tenho exatamente memórias da festa, mas eu tenho a memória de ir buscar o bolo e de ficar completamente maravilhado com o desenho do robô naquele bolo. Tanto que até hoje eu ainda frequento o lugar que fez esse bolo
e revivo essa memória porque é uma memória muito querida minha. Outra lembrança que eu tenho desse dia foi na hora de partir o bolo. Todas as crianças queriam comer o Change Robô. Nenhuma queria aquela parte branca, que ficou para os adultos. E havia uma briga principalmente de quem ia comer o saco do Change Robô, que era da onde ele soltava os mísseis. E eu briguei para comer aquela parte. E foi uma parada muito especial, uma parada que eu lembro bastante. E eu ainda tenho uma lembrança de um menino que comeu um dos braços do robô, dizendo que agora ele tinha braços de metal porque ele havia absorvido do robô. Também um dos meus primeiros brinquedos que eu ganhei na vida, talvez o primeiro boneco, foi uma Change Fênix, que eu ganhei de um parente que depois dos 14 anos eu nunca mais vi, nunca mais tive contato, e que essa boneca tá aqui pela casa, só que eu não consigo achar de jeito nenhum. Claro, não é por conta apenas de um aniversário ou de um boneco que eu tive na infância que Changeman está nessa posição. Ele foi de muito longe o Sentai que mais reprisou no Brasil e reprisou várias vezes até eu ficar mais velho. E quando eu tive um videocassete, não era impossível encontrar uma VHS vendendo numa locadora antiga ou então para alugar. E muito do imaginário da série ainda estava presente no imaginário brasileiro. O termo Gyodai para zoar baixinhos, feios e corcundas era muito comum mesmo para gente que não tinha mais nenhuma lembrança da série além da aparência dos heróis. Por conta do fácil acesso e da nostalgia, Changeman foi uma das primeiras séries que eu peguei para rever completa depois de mais velho. E eu fui bem surpreendido, eu gostei bem mais do que eu esperava. E destaque ainda maior pelo tratamento que os vilões tinham. Porque eles não eram exatamente pessoas más, mas pessoas condicionadas a fazer coisas horríveis por conta do imperialismo que o Sr. Bazu representava. Um destaque aqui maior à Rainha Aramis, que realmente gostava do trabalho que fazia e era quem eu tinha mais memórias nítidas. Talvez por conta do dragão de 2 cabeças, mas na verdade eu acho que era por conta dos monstros mais inusitados que ela trazia e a devoção que ela tinha ao vilão. Eu lembro especialmente daquele vilão que era um balão era um aglomerado de balões de festas. Eu acabei usando a ideia desse monstro inúmeras vezes nas minhas brincadeiras de bonequinho durante a infância. Número 3. Também na mesma época estreou no Brasil Shou Shinsei Flashman. Outra lembrança que eu tenho de quando eu ainda era bem pequeno era de assistir Flashman e ouvir as palavras Red, Green, Blue, Yellow e Pink e perguntar para minha mãe o que elas significavam. E ela me explicou que eram as cores em inglês. E eu lembro de ficar genuinamente feliz em estar aprendendo uma outra língua assistindo a um desenho animado. Flashman já reprisou bem menos do que Changeman no Brasil. E numa exibição de anime no começo de 2004, exibiram os 2 filmes da série. Na verdade, só o primeiro é um filme de verdade, que eu lembro de morrer de rir pelos efeitos mal feitos, só que o segundo é, na verdade, uma compilação dos episódios em que o Flash King é destruído e que é introduzido o primeiro, segundo e terceiro robô da franquia Super Sentai, que é o Titan Jr. e o Gran Titan. Esses episódios da destruição do Flash King eu lembrava com bem mais clareza, mas, nossa, eles eram muito melhores do que eu lembrava. Eles eram bons pra caramba! Na real, eu notei que muitas das minhas brincadeiras de infâncias eram baseadas em Flashman, só que tudo de forma inconsciente. Como, por exemplo, eu sempre usava soldados buchas chamados Zulus, que
era o mesmo nome daquelas formigas vermelhas de Flashman, e os meus soldados buchas também tinham os mesmos golpes do que eles, que era soltar um suco gástrico corrosivo do estômago. Flashman foi uma das primeiras séries que eu peguei para rever, também por conta do fácil acesso, e eu fiquei muito agoniado com aquele final super triste e que não é feliz de jeito nenhum, e que eu não esperava isso numa série infantil. E reassistindo, eu só confirmei de como eu usava coisas da série de forma inconsciente nas minhas brincadeiras e nas fanfics que eu já escrevia na época. Muita coisa eu tirava dali, como por exemplo, aquele monstro que se multiplica e que se explode como se fosse um kamikaze, os vilões ganhando uma segunda mutação como se fosse um power-up e dando um primeiro cacete nos super-heróis, e um vilão inteligente que tenta passar a perna no final boss ali, tentando retirar células dele para transformar os monstros em monstros mais poderosos. Tudo bem que isso não são plots que são uma grande novidade, mas foram com certeza o meu primeiro contato com eles. Número 2. Em 2011, já fazia 5 anos que eu via Super Sentai semanalmente. Para mim, uma tradição muito mais importante do que ir domingo à igreja é ver o episódio da semana de Super Sentai num domingo, seja de manhã, de tarde ou de noite. Então, em 2011 foi anunciado a série que seria um verdadeiro épico, Kaizoku Sentai Gokaija, que prometia trazer atores convidados, roteiristas convidados e tudo mais que tinha direito. O hype pela série estava enorme e ele entregou tudo e mais um pouco, ainda mais para mim, que ficou bem decepcionado com Boukenger. À espera da revista Terebi-kun, que todo mês contava mais ou menos como seriam os próximos 4 episódios, era uma diversão à parte, juntamente com os vazamentos. Eu entrava todo minuto no fórum Toku Brasil para ver se tinha alguma novidade sobre a série, algum vazamento, comentava todos os episódios, lia as análises que todo mundo postava. A série, acompanhando semanalmente, era realmente uma experiência única e sem tamanho que eu nunca consegui repetir, até por conta das mudanças que houveram nas redes sociais desde então. Mas o que eu realmente dou valor à série não é somente a experiência e a ótima qualidade que ela trazia, mas sim o que ela despertou em mim. Quando a Terebi-kun anunciava, por exemplo, que nos próximos 4 episódios iriam homenagear séries como Dairanger e Harikenger, que eu ainda não tinha visto, eu ativava o super autismo e maratonava toda a série em menos de uma semana para poder aproveitar ao máximo aquele episódio. Época boa que eu não precisava me preocupar assim tanto com o trabalho. Na real, eu já havia feito isso em 2009 com Kamen Rider Decade. Só que fazer isso com Super Sentai foi muito mais divertido, porque era a minha franquia favorita, e eu conseguia pegar um monte mais de nuances, referências, manias de roteirista, de diretor. Eu aproveitei muito mais. Até hoje, só de lembrar do episódio em homenagem a Carranger, que eles se transformam sem querer em Tabo Ranger, eu já dou risada. E o episódio que tem uma transformação oficial na Abare Pink, minha personagem favorita, e meu episódio favorito da primeira série que eu baixei, foi importante demais pra mim, cara. Graças a Gokaija, eu peguei ânimo e maratonei e terminei todas as séries Super Sentai. Não, eu não terminei em 2011 nem em 2012, eu fui terminar ali por volta de 2013, 2014, e, cara,
Eu acho que eu sou a única pessoa que fez isso no Brasil, pelo menos que eu conheço. O Rafael lá da Ilha Caju tá quase me alcançando. Tudo bem que hoje, atualmente, eu não tenho todas as séries assistidas. Algumas séries da era Reiwa eu não terminei de assistir, mas pelo menos eu assisti mais da metade. Mas antes de falar o primeiro lugar, eu preciso comentar dessas duas revistas. Primeiro, essa revista Herói aqui, que todo mundo do fandom do Tokusatsu tem uma memória, que o Alexandre Nagado revelou pra gente que Power Ranger usava cenas recicladas da série Zyuranger. Uma suspeita que algumas pessoas tinham por conta de Changeman, Flashman, Maskman, Google Five já ter passado no Brasil, mas quase ninguém sabia que de fato se tratava de uma franquia. E dessa revista Henshin aqui, que apesar da capa ser do Goten, ela fazia aqui um resumo, uma sinopse, né, melhor dizendo, das 25 primeiras séries Super Sentais, que me despertou aqui interesse sobre várias celas, e o Nagado também fazia recomendação de algumas séries muito boas, como Liveman e Jetman. Só que até hoje eu não entendi porque ele recomendou aqui Oranger e Turbo Ranger. Oranger pra mim é a pior série Super Sentai já feita, e Turbo Ranger tá ali entre os 5 piorezinhos, mesmo dentro das 50. Qual será então o primeiro lugar? Maskman? Google Five? Shinkenger? Deca Ranger? Go Buster? Afinal, a série ajudou a salvar a vida da minha mãe, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas não! Quem detém o primeiro lugar não é uma série, e sim um filme. Sabe aquele evento que eu falei que tinha exibição de animes e tokusatsu? Num outro evento ainda em 2014, exibiram aquele filme do Kamen Rider Ryuki, do qual o telespectador escolhe o final, igual o programa Você Decide. E eu comecei a me interessar. Tokusatsu me tirava risadas, mas mesmo assim ele apresentava ideias interessantes. Então eu quis sair da minha zona de conforto e fui atrás de séries que não tinham passado no Brasil. Então eu encomendei para um amigo que vendia DVDs e VHS de anime na época, para ele me passar todos os filmes que tinha de séries que não tinham passado no Brasil. E além dele me passar o que eu já tinha assistido, ele me passou os 2 filmes do Changeman, o terceiro filme de Ultraman Cosmos e o filme que detém aqui o primeiro lugar, Gahranger vs Super Sentai. Eu vou ser bem honesto com vocês, esse filme é uma merda, mas é a melhor merda do mundo com um doce sabor de chocolate. O filme tem um plot completamente idiota dos Gahrangers perdendo a vontade de lutar e os transformadores deles ganhando vida e guiando eles até antigos membros de Super Sentais que lhe darão novamente motivação para eles lutarem. Todo esse plot é uma grande desculpa para passar videoclipes com cenas de todos os Super Sentais feitos até então, só que com as maiores pedradas produzidas por essa franquia até hoje. Só tem música top! Eu certamente vi esse filme mais de 200 vezes, talvez mais de 300 vezes. Todos os dias, às vezes mais de uma vez, eu colocava o DVD apenas para assistir os clipes e ouvir as músicas, tal qual um pai fazia com DVDs de clipes de música dos anos 70. Toda pessoa que chegava na minha casa, eu fazia questão de colocar o DVD e mostrar para elas aqueles clipes, porque tinha muita cena mal feita, muita cena engraçada, muita cena legal, muita cena que eles iam lembrar por conta da infância, por conta tanto de Power Rangers quanto das séries Super Sentais que passaram no Brasil.
Eu não tava nem aí se a pessoa queria ver ou não, eu colocava e pronto. Vai assistir sim. E tinha amigo meu que não aguentava mais de tanto que eu colocava aquele DVD pra ver. Meu Deus do céu, para com isso, Jorginho. Pra você, pode parecer engraçado colocar um DVD pra ouvir uma música, ver um clipe. Mas isso era bem normal na época. Numa época em que todo mundo tinha internet discada, Spotify estava muito longe de existir. Essa era uma das únicas formas que se tinha de ouvir algumas músicas, colocando um DVD, colocando uma VHS, ou mesmo um jogo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu coloquei o meu CD japonês do Mega Man 8 ou o Namco vs Capcom, porque eu queria ver os clipes e ouvir a música da abertura. Para ouvir decentemente essas músicas naquela época, só se você tivesse a sorte de achar um CD com todas elas, o que era impossível, porque nem os fãs mais hardcore de Super Sentai da época sabiam exatamente o nome das músicas e da onde elas vinham, porque elas vinham de todos os lugares. Vinham de Bioman, Dynaman, Sun Vulcan, Karenja. Sabe, era muito difícil mapear todas essas músicas. Então o meu jeito era mesmo colocar o DVD e ver os clipes e cantar e cantar e cantar. O filme em si é fraquíssimo mesmo, não tem como negar. Mas a montagem dos clipes e as músicas me empolgam e me divertem até hoje. E é só isso que importa. Foi graças a esse filme que eu saí da minha zona de conforto e fui atrás de séries que não tinham essas cenas lá. Então eu comecei a baixar a Barranger. Foi graças a esse filme que eu ganhei vontade de assistir Super Sentai semanalmente. Então fui atrás e assisti Boukenger quando ele estreou. Também foi graças a esse filme que eu comecei a me interessar em outras séries que estavam fora do meu radar por conta das coreografias mais interessantes, como Dairanger e Dynaman. Inclusive, eu fui atrás de Dynaman e de Sun Vulcan naquele tal site obscuro que eu falei, porque eu gostava muito das cenas deles nesses clipes e gostava demais das músicas dessas duas séries que tocavam no filme. E o encerramento, Super Sentai Tamashii, me fez aprender o nome de todas as séries em ordem, muito antes do Super Sentai Hero Getter. Eu decorei até na época o nome das organizações inimigas. Super Sentai Tamashii também foi a segunda música que eu aprendi 100% em japonês, perdendo apenas para C'est la vie de Larkin Ciel, que era a minha música preferida para ficar em força depois que eu levava um toco. Você deve ter notado como eu comentei o fato de eu gostar das músicas de Super Sentai ao longo desse vídeo. Pois é, Gahrenja vs Super Sentai ao pouco foram tirando o rockista que tinha dentro de mim e eu comecei a ter como meu gênero musical favorito Tokusong e Anime Song. Hoje é muito estranho pensar que a distância de Gahrenja para Gozilger é a mesma de Gorenja para Gahrenja. Cara, eu tô muito velho! Então, se eu tô até hoje vendo séries de super-heróis coloridos contra monstros de borracha, é principalmente graças a Gahrenja versus Super Sentai. Mas também é graças ao pessoal do Nilzek e do Gustavão, graças a essas décadas legendando e traduzindo essas séries que eu amo tanto. Moero Super Sentai Tamashii, Kosoku no Masku no Senshin, Moero Super Sentai Tamashii. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo que deve ter ficado enorme. Acho que esse é o maior bruto que eu já gravei,
provavelmente vai virar um maior vídeo aqui do canal, que eu sei lá como é que vocês viram isso, dividido em várias vezes, mas muito obrigado quem teve saco de assistir até aqui. Se vocês quiserem que eu faça um de Kamen Rider, deixa aqui nos comentários. Eu já fiz um de animes mais marcantes, mas se você quiser ficar só no Super Sentai mesmo, eu vou deixar sugestões aqui na tela final. É isso, não deixem de mandar esse vídeo para 5 amigos, curtir, compartilhar, se inscrever. Cogite em ser um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99. Você já tem vídeos extras aqui. É isso, até a próxima. Tô cansado, quase 3 horas de bruto. Putz grila, eu acho que isso merece um like, hein?